Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tô passando aqui para gravar algo que tá no meu coração, que eu quero falar para vocês esses dias. Inclusive, essa luz um pouco mais escura é de propósito. Oi, João, tudo bem? Porque não sei se vocês viram aí, eu postei nos meus stories. Tudo bem, Dani? Sejam bem-vindos. É uma live aqui só por algo que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Buenas noches. E nos meus stories eu acabei de postar, né? Creio que uma meia hora atrás, sobre a questão do medo. E inclusive eu postei também eu fiz um post falando sobre isso. E me faz pensar, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso. E por que eu coloquei esse ambiente um pouco mais escuro? Não deu para ser totalmente escuro, senão vocês não iam me ver. Mas por que eu coloquei esse ambiente? Porque o medo, nós vivermos no medo, mostra a escuridade dentro de nós. Né? E não sei se vocês já pararam para pensar, eu estou refletindo muito porque na live de terça-feira, sobre histórias que transformam histórias, eu quero falar o início do medo. Quando que foi que surgiu o medo na humanidade? E tem tudo a ver com a questão de mudança geográfica também. Então, olhando para a nossa vida, vocês já pararam para pensar que sempre a gente tem medo? Ou é medo de arrancar o dente, é medo de ir para a escola, quando a gente é lá criança e vai pro primeiro dia no pré, é medo de ficar sem os pais, medo de... Nossa, é tantos medos, né, que a gente tem durante a nossa fase de crescimento. Medo de fazer novos amigos, medo de casar, medo de separar, medo de ser mãe, medo de ir fazer uma entrevista. Olá, Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda. Estou compartilhando aqui um pouquinho sobre medo. E medo, o que mais que nós temos medos? Coloca aí o que vocês lembram de medo. Medo de não passar na entrevista de trabalho, medo de passar na entrevista de trabalho, medo de entrar no vestibular, medo de não conseguir entrar na universidade. Olá, Regiane, seja bem-vinda. Estou compartilhando aqui um pouquinho sobre medo. E conforme nós vamos crescendo, esse medo ele continua, não é verdade? Com certeza, o medo ele faz parte da nossa vida. A questão é de se expor da opinião dos outros, né? De não ser aceito, de ser rejeitado. Nós temos esses medos mesmo. Mas a questão do medo é que o que nós vamos fazer e qual a resposta que nós vamos dar para o medo. Por exemplo, quando nós éramos criança, não sei se vocês tinham essa experiência, mas eu lembro da minha experiência, né? De quando minha mãe... Quando ia cair o meu dente, claro que dava medo, só que olha o que minha mãe ela fazia. Eu gostava muito de chupar gelo. Então, ela sempre prometia que depois, se eu deixasse arrancar o dente, ela me deixava chupar gelo, para poder estancar o sangue e todas essas coisas. E era gostoso, né? Ou seja, ela me deu, no lugar de eu ter medo, ela me deu uma direção de eu focar em outra coisa. Então, os medos é normal nós termos. A questão é o que nós vamos fazer com ele, né? Todos os dias nós vamos ter medo. Medo, ou até certo tempo atrás, né? Porque eu sei que aí no Brasil não tem se falado muito do Covid, pelo que eu vejo os comentários. Medo de pegar Covid, mas aí quando eu estive aí no Brasil, eu não vi ninguém falando sobre a dengue, falando sobre o chikungunya, enfim, outras doenças também. E agora está sendo o tema do medo da guerra, né? Então o medo sempre vai fazer parte da nossa vida. A questão é qual que é a resposta que você vai dar diante desse medo, né? Como a Dani falou aí, o medo de se expor. Qual que é a resposta que você vai dar?
O que que é mais importante, né, Dani, sobre essa questão de se expor? Por isso que eu tô me expondo aqui, porque isso faz parte de eu romper meu medo também. Eu sou bem reservada. E eu tá me expondo, isso é a maneira como eu tô reagindo contra os meus medos. Então, a mesma coisa da gente é, vencer o medo de se expor ou da opinião dos outros é você saber como lidar com isso. No meu caso aqui, eu tô fazendo uma live, toda pronta para dormir, assistindo aqui um filme. Inclusive, é um filme de pânico num túnel que aconteceu. Eu não peguei o filme desde o começo, mas é um filme onde as pessoas têm muito medo. Então, eu estava refletindo sobre isso, né? Pensando sobre o conteúdo que eu vou falar para vocês na terça-feira e senti de compartilhar isso com vocês, do medo. Então, não tenham medo, mas tenham medo que não te paralise. O medo é saudável ter, faz parte da nossa vida. Nós vamos sempre ter e é normal ter, porque é um alerta, isso faz parte do nosso cérebro, da parte do... Olá, Daniela. Faz parte da parte do cérebro do reptiliano, que fala do momento da gente ter, da autoproteção, né, da segurança. É uma autodefesa do nosso cérebro. Claro, né, se você está diante de uma ponte, por exemplo, e você está lá olhando, você vai ter medo de cair dali, né? Então, isso é normal. Então, a questão do medo é você saber lidar com isso, com o que você faz com ele. Você vai transformar em algo que vai te fazer ter mais medo e vai te gerar mais depressão, vai te gerar, até um momento, vai te gerar um pânico, né? Tem muitas pessoas aí que têm esse problema de pânico, que não consegue sair de casa, que não consegue conversar com outras pessoas, que não consegue, enfim, tem vários tipos de coisa, mas a raiz do problema é o medo, né? De não saber lidar com medo e transformar ele em algo negativo e não positivo, porque se você tem medo no caso aí, né, vou citar o seu exemplo, Dani, porque é o meu também, de expor, né, de se mostrar, porque às vezes você não quer que as pessoas tenham acesso à sua vida particular, né? Muitas vezes é por causa disso. Você não quer que as pessoas vejam os seus podres, né? De que muitas vezes você não tá bem arrumada para fazer uma live, ou tá, sabe? Então, como você lida com isso? A Regiane falou que tem pedido muito a Deus para não tenha medo. Mas essa é a questão, Regiane. O medo a gente vai sempre ter, né? A questão é o que nós vamos fazer com ele, como lidar com ele. Então, é isso que eu quero que vocês reflitam nesse final de semana. Na terça-feira, às 6h30 aí do Brasil e às 10h30 aqui da Espanha, eu vou falar mais sobre isso. E vocês vão entender aonde nasceu, né? Por que faz parte, é algo tão impregnado aí na nossa vida e a gente não consegue abrir mão disso. E como te falei, né? Não tem problema a gente ter medo, Regiane. Pedir para Deus nos dar sabedoria de como dar a resposta correta. Como que eu vou lidar com esse medo que eu tô tendo? Né? Agora que você está no seu processo de mudança, né? Qual que é a resposta que você vai dar diante dos medos que vão vir? Porque eles vão vir. E sabe que é uma coisa super importante, o medo? Por que a gente teve medo de arrancar o dente? Né? Porque dentro da gente, a gente não tinha clareza que viria um dente novo e que seria um dente que seria para toda a vida. Por que muitas mulheres têm medo do parto? Por N motivos, mas aí esse medo passa quando ela pega a criança no colo, sabe? Então, o medo, ele faz parte da nossa vida. Então, não tem que tentar evitar, mas sim como você vai dar a resposta correta quando ele aparece diante de você, porque ele sempre vai aparecer. Você vai ter medo de fazer uma receita nova, você vai ter medo se você gastar muito a sua luz e não conseguir pagar no próximo mês, você vai ter medo de ter muito dinheiro no banco e você pensar que alguém vai roubar. Ou
que você vai pagar muito imposto, enfim, cada um tem o seu nível de medo, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Vocês querem, vocês que estão aí online, quer compartilhar alguma coisa a mais sobre o medo? O que que vocês têm sentido nesse momento de medo e que tem sido algo que tem impedido vocês? Se vocês quiserem compartilhar. E lembre-se, o medo, ele faz parte da nossa vida. Sempre nós vamos ter. Medo de nascer uma espinha no meio da testa e você tem aquela entrevista ou você vai conhecer alguém. São tantos medos, né, que nós passamos. Então, é isso que eu quero dizer, que é algo tão natural que muitas vezes a gente não valoriza, porque esse medo, nós termos esse medo nos faz sermos pessoas mais fortes. Provavelmente, quando você arrancou lá o seu dente, a seguinte vez foi mais fácil, você já sabia a dor, e dependendo como você amadureceu ali o seu emocional, a maneira mais fácil, a vez seguinte, foi mais fácil. Não sei se vocês entenderam, acho que eu me confundi como me expressar agora. A Dani falou, reconhecer o medo e encontrar maneiras de enfrentar. Fazer o que precisa fazer mesmo com medo. Vai com medo mesmo, exato. Porque senão a gente não conquista nada na vida, né, gente? Já pensou? Eu lembro, há 22 anos atrás, eu estava me preparando para o vestibular. Na verdade, já nessa época, em 2001, eu já estava entrando na faculdade. E para mim foi um desafio, porque eu sempre ouvi que eu não poderia fazer faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Os medos, né? Só porque as outras pessoas... E é interessante lembrar disso. Vou tentar lembrar de voltar na história. Outra coisa que é importante também saber do medo. Muitas vezes as pessoas têm muito medo, as pessoas que estão ao nosso redor, e elas... Perdão, gente. E elas começam a colocar medo em você. Vocês já tiveram isso na experiência de vida de vocês? De pessoas ao seu redor começar a colocar medo? Você não vai conseguir fazer faculdade porque não tem dinheiro. Olha o medo de não ter dinheiro. A escassez, né? Você vai fazer faculdade lá no outro lugar. Eu morava na Grande São Paulo. E fazia faculdade lá em São Paulo, capital. Então, tinha todo um trajeto. Era um desafio fazer isso, sabe? Todo o processo. Eu lembro que nesse período, naquele tempo era bem tranquilo a questão de segurança. Não era como hoje em dia, né? Então, eu estudava... Eu morava em Suzano. Eu creio que é uns 35 quilômetros da capital de São Paulo. Eu não tinha carro, então eu ia de trem. E muitas vezes, eu creio que umas 5 ou 6 vezes, eu perdi o último ônibus. Eu estudava lá em Moema, que é a zona sul lá de São Paulo. E era longe, dava umas 2 horas, 2 horas e meia para chegar em casa. Eu saía da faculdade, tinha que sair correndo 10h30 para conseguir pegar o ônibus, que senão ia perder o último ônibus, que em Suzano era 12h45. E teve a primeira vez que aconteceu, foi interessante eu me lembrar disso. Eu lembro até da música. Eu brincava que foi na época que o Bruno e Marrone lançou aquela música Eu Dormi na Praça. Nesse dia eu perdi o ônibus. Eu com... Quantos anos eu tinha ali? 2000... Tinha 18 anos. Porque eu ia fazer 19 naquele ano. Tinha 18 anos. Eu perdi o último ônibus. E eu não fui para casa porque eu não tinha dinheiro para pagar táxi. E dava de ônibus, uns 20 minutos de ônibus até a casa da minha mãe. E eu fui... O que eu fiz? Eu dormi no ponto de ônibus. Eu fiquei eu cheguei porque deu problema no trem.
Sempre eu chegava, sempre quando eu perdia o trem, o ônibus, era porque acontecia algum problema no trem. E eu dormi ali Dormi não, né? Fiquei sentado lá no ponto esperando. O primeiro ônibus, só ia passar às 5 da manhã. Então imagina, eu com 18 anos, no meio da rua, não, mas ali no ponto, sozinha, esperando o tempo. Lembro até hoje eu sentada ali no ponto. Não, esse ponto tem, mas o lugar lá é totalmente diferente hoje. E aí eu só ficava ouvindo o barulho do semáforo mudando. Só que teve horas que eu senti medo, porque passavam os caras na rua olhando assim, o que eu tava fazendo. E qualquer coisa eu saía correndo, porque naquela época eu nem lembro se eu tinha telefone celular. Eu acho que eu tinha sim, porque o primeiro celular saiu em 99, então eu tinha. Provavelmente acho que eu tinha aqueles gradiente pesadão. Então eu tava ali e avancei. Esperei, peguei o ônibus, minha mãe ficou super preocupada, né, porque eu não cheguei. Mas cheguei em segurança depois. Só que aí outras vezes que eu perdi o ônibus, olha o que eu fiz, gente. Eu fiz muita loucura. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Porque eu aprendi a lidar com ele. Eu sei que, principalmente depois que eu conheci Jesus, eu entendi que o amor dele lança fora o medo. Então, antes eu não tinha medo. Fora eu tinha medo de aranha porque eu fui picada, mas hoje eu já não tenho medo. Hoje eu deixo elas embora, dependendo do tamanho, né? Ou senão eu mato. Mas faz tempo que eu não mato uma aranha. E aí as outras vezes que aconteceu, eu fui a pé. Então imagina uma moça com 18 anos, no meio indo a pé. O trajeto a pé eu gastava 1 hora, 1 hora e meia. Eu chegava em casa tipo 3 da manhã. E eu tinha que sair para trabalhar às 5. 5h30, na verdade. Porque eu tinha que ir para o trabalho. Então foi medos que eu fui vencendo na vida. Porque se eu não fizesse isso, eu não tinha conquistado as coisas que eu conquistei. Eu não tinha terminado a faculdade. E todos esses desafios que eu passei me deu força para ser a mulher que eu sou hoje. Então, a mesma coisa para vocês. Se vocês têm algum tipo de medo, decida passar por cima dele. E decida tirar esse... Vou até colocar aqui a luz mais clara. Espera um pouquinho, para vocês me verem. E decidam tirar essa escuridão de dentro de vocês, esse medo. E lembre-se, o medo faz parte da nossa vida. A questão é como você lidar com ele e como você responder corretamente para ele, no sentido principalmente de você avançar e sempre positivo, né? E outra coisa importante do medo, se você não consegue vencer sozinho, tenha pessoas perto que você possa chorar, que a pessoa possa chorar com você, possa rir com você, porque são nesses momentos que nós não podemos passar sozinhos, porque senão acaba se tornando algo muito pior, e pode se tornar alguma doença muito mais grave. Tá certo? Regiane, medo de cobra. Cobra eu não tenho medo, mas também não chego perto. Eu não vou tocar nenhuma, por exemplo. Mas se pegasse sabe aquelas amarelas bonitas? Eu pegaria, mas eu não teria em casa. Claro, um leão, por exemplo, eu tenho muita vontade de abraçar um leão, mas se ele tiver com fome, eu nem chego perto. É isso que eu tô falando, os medos, eles são saudáveis, tá vendo? Eu não vou chegar diante de um leão que tá morrendo de fome porque ele vai me comer. Nossa mente já fala, né? Então eu quero deixar isso para vocês com essa live, para vocês esse final de semana refletir como você tem vencido o medo que está dentro de você. E na terça-feira eu vou falar mais sobre esse tema, como eu disse, vou mostrar para vocês aonde surgiu o primeiro medo
e o que aconteceu, qual foi as consequências desse medo. E eu espero vocês ao vivo, ou se não depois, para assistir e comentar. E espero que vocês estejam gostando aí do conteúdo. E vocês tiverem alguma sugestão sobre isso, sobre essa questão, nesse momento do medo, alguma coisa que vocês querem que eu fale sobre o medo, só me chamar aí no inbox que eu com certeza falarei com vocês. E claro, aproveitando para aqueles que estão passando aí pelo processo de mudança geográfica, que está mudando de cidade ou está mudando de país e quer ser acompanhada por alguém, entra aí no meu grupo exclusivo, que eu vou te ajudar nesse processo. Como eu disse, os nossos medos faz parte do nosso processo de crescimento e que é importante ter alguém junto com você para vencer esses medos. Tá certo? Que vocês tenham aí um final de sábado excelente. Aqui já são, o meu relógio aqui em cima, são 00:20. E boa noite aí para vocês que estão no Brasil. Tá certo, gente? Muito obrigada. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau.